Salve, nação santista, tudo bem com vocês? Bom, eu tô há muito tempo sem fazer vídeo, né? Não, não tô fazendo muitos vídeos sobre o Santos. O meu último vídeo faz, acho que numa faixa assim de 2 a 3 meses, que eu falei sobre o jogo do Santos. E depois eu acabei não falando mais nada. Mas eu senti de vir falar sobre esse assunto hoje. A gente perdeu ontem o maior jogador da história do Brasil e do mundo, Pelé. Morreu aos 82 anos de câncer, né? Vítima de um câncer, complicação de um câncer no colo e falência múltipla dos órgãos, né? Pelé, o que dizer sobre o Pelé? Pelé foi responsável de fazer o futebol brasileiro chegar ao mundo. Pelé foi responsável de fazer o nome do Santos chegar ao mundo. Pelé foi responsável de parar uma guerra. O Pelé foi responsável de fazer com que a camisa 10 fosse uma camisa que hoje fosse reconhecida por todos. Todo time, quando você vê um camisa 10, você imagina, esse cara deve ser o craque do time. E foi graças ao Pelé que isso aconteceu. Se hoje a gente vê alguém com a camisa 10, a gente pensa que aquele cara é um craque, é graças ao Pelé. Ele levou isso ao mundo. Pelé foi responsável por ser um dos pioneiros a ter jogadores negros em clubes grandes. Porque naquela época o preconceito e a discriminação era muito grande. Pelé foi uma pessoa que fez 95 gols pela seleção brasileira. Ganhou Copas do Mundo pela seleção, sendo titular e sendo o grande craque da seleção. Ficou no Santos por quase 20 anos. Tinha conquistado 3 Copas do Mundo pelo Brasil, pela seleção brasileira. Até dá uma certa emoção de falar sobre isso. Ontem até fiquei emocionado porque esse ano eu perdi familiares por decorrência dessa doença. É muito complicado. É algo muito triste alguém morrer assim. Eu oro que Deus conforte o coração de todos os familiares. Não vou entrar em assuntos de vida pessoal do Pelé. Eu acho que as pessoas têm que pesquisar mais a fundo, ir mais a fundo para saber e não julgar. Acho que as pessoas julgam muito e eu também já tive nesse nível também de achar que, que era de um jeito e depois eu fui pesquisar um pouco mais a fundo e vi que não era bem assim, mas ele cometeu os erros dele, como todo ser humano, mas eu acho que as pessoas têm que ir mais a fundo para saber o que aconteceu, certo? Não vou entrar muito nesse assunto, mas como eu disse, Pelé foi o cara que marcou a história. Quando eu vejo alguém falar que Messi, Cristiano Ronaldo ou outros jogadores eram maiores que Pelé, eu digo, gente, o Pelé fez tudo que esses jogadores fizeram. Tudo, tudo. O cara foi campeão de tudo, tudo. Ele era um jogador à frente do tempo dele.
numa época que o campo era ruim, a bola era muito pesada, a roupa que eles vestiam também era pesada, era um tecido mais pesado. As faltas que eram cometidas em jogadores eram muito mais duras do que hoje em dia para se marcar uma falta, um cartão amarelo. E era muito mais difícil. Ele foi o responsável de criar o volante de marcação, porque até então não tinha. E aí começou a existir o volante de marcação, o terceiro zagueiro, para tentar marcar o Pelé, porque ninguém conseguia segurar ele. Então, eu acho assim que os brasileiros, os santistas e principalmente os brasileiros deveriam dar mais valor aos seus craques, aos seus jogadores. Porque se vocês pararem para ver, vocês vão ver na Argentina o Maradona e agora o Messi são pessoas valorizadas pelos argentinos. Em Portugal, o Cristiano Ronaldo é valorizado pela nação dele. E assim vai. Cada país tem um seu ídolo. Aqui no Brasil, muita gente não valoriza o Pelé. Muita gente não valoriza nenhum dos jogadores. O Neymar, muitos outros aí que passaram pela nossa seleção brasileira. Não dão valor. Então eu digo, deem mais valor aos seus jogadores. E principalmente, dê valor à sua família. Abrace, beije, esteja com a sua família, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Infelizmente, a gente perde um grande jogador, uma pessoa que marcou a história e vira uma lenda pra gente, um marco na história para sempre. Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês verem o quão grande Pelé foi na história do mundo, do futebol, no Brasil e no mundo, ok? Isso que eu gostaria de dizer para vocês. Fique com Deus e falou, Nação Santista.